E olha só, uma mega operação policial realizada hoje em diversas favelas do Rio de Janeiro deixou pelo menos 9 suspeitos mortos. Outras 6 pessoas foram baleadas, incluindo aí 2 policiais militares. Linhas de ônibus foram afetadas na zona norte da cidade e milhares de alunos ficaram sem aulas. A operação afetou 22 mil estudantes, já que as escolas fecharam e muita gente relatou não poder sair de casa com medo dos tiroteios. Também tiveram impactos as linhas de ônibus e unidades de saúde. O objetivo da ação é capturar lideranças da facção criminosa, que, segundo a PM, promove a maior parte dos conflitos armados e tentativas de expansão territorial na capital e no interior do estado. Também aconteceram operações em comunidades de Inhaúma, Vicente de Carvalho, Braz de Pina e Cordovil. Ainda falando de segurança pública, um estudo revelou que o número de policiais militares e civis que estão na ativa caiu quase 7% no Brasil nos últimos 10 anos. O recuo no número de policiais ativos vai na contramão do crescimento da população. De acordo com o IBGE, a população brasileira cresceu 6,5% entre 2010 e 2022. Já a queda de policiais na ativa foi de 6,8%. A quantidade de policiais civis e científicos recuou 2% no mesmo período. Outro dado do estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é a participação feminina, tanto na Polícia Militar quanto na Civil. As mulheres representam 13% do efetivo da Polícia Militar no Brasil e 27% da Polícia Civil. Mas o levantamento revela a desigualdade entre os gêneros no momento da ascensão hierárquica na PM. 59 mulheres chegaram ao cargo de coronel, que é a mais alta patente da corporação, enquanto pouco mais de 1.000 homens alcançaram o cargo no país. Em relação à remuneração, os funcionários da segurança pública recebem, em média, 50% a mais do que os demais servidores. A categoria representa 23% dos servidores públicos dos 26 estados e no Distrito Federal e 31% dos gastos. E, ao todo, o Brasil possui cerca de 800 mil profissionais que integram as forças de segurança. Olha só, para falar mais sobre essas questões polêmicas de segurança pública, nós vamos ouvir agora os dois lados, o da segurança e o dos direitos humanos. Para isso, nós teremos hoje aqui no Jornal das 18h30 dois convidados. E o primeiro é o professor e doutor Frederico Afonso, que, aliás, é nosso parceiro aqui e mais uma vez participa do jornal conosco. Doutor, essas operações, boa noite, né, primeiramente, elas seguem critérios técnicos e de segurança, e a força que é utilizada muitas vezes, ela é empregada, é no tom, na medida necessária? Kleber, boa noite à nossa audiência, sempre uma satisfação aqui estar com todos vocês. As mega operações, elas são diferentes justamente pelo policiamento especializado e agrupado. O policiamento ordinário, de um modo geral, aquele que atende às ocorrências transmitidas pelo Centro de Operações, o Copom, por meio da ligação 90, são viaturas setorizadas e que ficam empenhadas no atendimento ordinário, no policiamento preventivo, fardado, ostensivo, que determina a Constituição Federal. As mega operações ou operações já concentram, então, tropas especializadas, como, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, o BOP e a tropa de choque. Então, são operações com um grupo treinado especificamente para determinadas situações. Você acaba, então, saturando a área e você tem que demonstrar o exercício da força, cujo policiamento ordinário faz, vou chamar aqui bem coloquialmente, o arroz com feijão, e a mega operação vai justamente para esse embate maior. E o nosso outro convidado também aqui no Jornal das 18h30 é o também professor e doutor Alessandro Soares. Boa noite, professor Alessandro. E, professor, alguns especialistas afirmam que essas operações acabam se transformando em vingança, principalmente quando há policiais mortos, como aconteceu no litoral paulista. O senhor acredita que há excesso e quais seriam os indícios disso? Boa noite, Kleber. Boa noite, professor Frederico. É um prazer estar com vocês aqui hoje no jornal. Eu acho que a frase ela é muito boa, porque essa questão da vingança, essa ideia de que policiais, quando entram em zonas como zonas de operações, mega operações no Rio de Janeiro,
há uma tendência, infelizmente, porque isso é uma tradição brasileira, de que o policial não enxerga aquele território como um território simplesmente onde ele tem que fazer uma função de segurança pública. Como é um território normalmente ocupado pelo crime organizado, é um território onde você tem armamento, onde você tem ampla violência, quando um policial é atingido, não é simplesmente a instituição estatal que está sendo atingida. Eles entendem aquilo como um elemento de pessoalidade. E aí vem essa questão de, olha, eles entram lá para fazer vingança e não para necessariamente aplicar a lei. E esse realmente é um problema. E é um problema que, preciso lembrar, que chegou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem que lembrar que existe uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 635, famosíssima ADPF das favelas, que questiona exatamente essa questão, ou seja, como fazer operações onde esteja muito claro os limites da atuação policial nestes territórios. E agora eu vou fazer uma pergunta para os nossos dois convidados. As câmeras corporais, que aliás também têm sido motivo de bastante polêmica, podem ajudar tanto a população quanto os policiais? Primeiro, eu peço para o professor Alessandro responder. Essa também, Kleber, era uma discussão que foi colocada nessa ADPF 635, é uma ampla discussão que é realizada hoje no plano da segurança pública, e eu diria que existem dois pontos de vista. Um ponto de vista que eu considero quase fictício. Por quê? Porque é uma discussão que se realiza da seguinte forma, que a Câmara, no fundo, estaria aí, teria uma resistência interna da polícia com relação às câmeras e que ela não seria viável do ponto de vista da política pública. Em São Paulo, por exemplo, a gente viu o governador Tarcísio dizendo que, olha, existem outros planejamentos, outros investimentos na segurança pública que são mais prioritários do que colocar câmeras nos policiais. E esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa acaba, de alguma forma, fazendo uma espécie de mobilização política, ou seja, não tem fundamentação na política pública, porque, no fundo, as câmeras, e isso os dados evidenciam, elas acabam ajudando os policiais, garantem a proteção dos próprios policiais. E, logicamente, a outra discussão que se coloca é a ideia, olha, precisamos de câmeras, é uma realidade inegável, não tem como se alterar isso. Na verdade, os policiais hoje estão sendo gravados por outras pessoas, então é mais interessante, mais importante que eu tenha essa política pública instaurada de maneira séria e planejada no Brasil hoje. E agora, por favor, o doutor Frederico, qual é a sua opinião, professor? Bom, Kleber, se a câmera for um elemento para o policial, se for dele, ela é bem-vinda. Se for da polícia, ele precisa ter quais os critérios, né? Se a câmera salvaguardasse o policial, o Cabo Cosmo, do 1º Batalhão de Polícia de Choque e Rota, estaria vivo e não morto, deixando esposa e filhos. E tem um outro cenário extremamente interessante. Quando o Poder Judiciário ele determina, como foi o caso no Rio de Janeiro, determinando o uso das câmeras, eu entendo que há uma quebra do Pacto Federativo no tocante à autonomia financeira e administrativa. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, para a implementação das câmeras de acordo com o planejamento, custaria um contrato anual de 300 milhões de reais. E quem tem que fazer a gestão deste investimento é o governador, junto com o seu secretário de Segurança Pública, junto com o seu secretário de Administração Penitenciária. Eu entendo que há uma judicialização exacerbada aí por parte do Supremo Tribunal Federal nesse quesito, né? Então, eu até brinco, eu falo assim, tudo bem, está determinando o uso das câmeras, mas vai tirar da dotação orçamentária do próprio Poder Judiciário, né? Ninguém está dizendo que elas não são bem-vindas. A forma atual, pelo menos aqui no estado de São Paulo, ela precisa ser revista, porque ficou sendo um mecanismo de fiscalização do policial e não para salvaguardá-lo ou ajudá-lo na sua atividade. Tá certo, então eu agradeço a participação dos professores Alessandro Soares e Frederico Afonso. Muito obrigado a ambos. Claro, nosso objetivo não é saber quem está certo nem errado, mas fornecer elementos para o nosso telespectador formar sua própria opinião. E dentro disso, ambos foram brilhantes. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Grande abraço. Um abraço.